paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, graças nós damos ao nosso Deus, né, que nos concede mais esse privilégio de nesse momento buscarmos a sua presença e sabemos que Ele se faz presente no nosso meio. Vamos antes orar ao nosso Deus, nosso amado Pai. Papai amado, Papai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento de estarmos buscando a Sua presença, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria, compreensão, que possamos aprender um pouquinho mais da Sua santa, amada e bendita palavra, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza pelos caminhos da obediência, porque queremos aprender de Ti e queremos colocar em prática aquilo que a Sua palavra venha nos falar nessa noite. Agradecemos a Ti, poderoso Deus, por essa oportunidade. No nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, eu gostaria de meditar nos Salmos de Davi, aos Salmos de número 24. E ali, o salmista Davi, ele diz que tudo pertence a Deus, que o nosso Deus é um Rei glorioso e eterno, que nós devemos adorar a Ele, mas de uma maneira verdadeira, especial, e que o seu reino está às portas, e que esse reino será um reino glorioso. Então ele nos diz que devemos estar com as nossas mãos limpas, os nossos corações também devem estar limpos. E ele começa assim, ele dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele faz a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, e que esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, irmãos, diante de todas essas coisas que o salmista nos fala, nós vemos claramente que ele deseja que nós busquemos a presença do nosso Deus. E nessa correria aqui dessa vida, muitas vezes nós colocamos obstáculos para nos apresentarmos ao nosso Deus, sendo por aquele motivo, por outro motivo. Mas a verdade, irmãos, o nosso melhor tempo de buscarmos ao nosso Deus são aquelas horas que nós temos o poder de administrá-las. Nós temos que sair para trabalhar, temos que desempenhar nossas funções, mas tem uma hora que nós podemos fazer o que bem entendemos. E como que nós temos administrado esse nosso melhor tempo? O que temos feito com esse nosso melhor tempo? Porque todos nós sabemos que nós precisamos oferecer ao nosso Deus o melhor do nosso tempo. Davi disse no Salmo 103:1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, tanto nesse salmo como no salmo anterior, Davi está sempre falando então da palavra alma. E aqui nós vemos que a palavra alma, ela
ele fala que é o coração do homem. E nós vemos, irmãos, que os nossos corações, ele tanto pode guardar sentimentos de ódio, de rancor, de vingança, de desejos da carne, como esses nossos corações também podem guardar sentimentos de amor, compaixão, alegria e desejos do Espírito. Então, se a nossa alma estiver cheia de rancor, de tristeza ou sujeiras do pecado, como ele faz aquela pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Se nós estivermos com essas coisas nos nossos corações, nós não iremos subir ao lugar santo do nosso Deus. Então, nós vemos que nada irá nos adiantar darmos glórias a Deus se o nosso coração estiver cheio de maldades. Por exemplo, falta de perdão e outras tantas sujeiras. Por isso, ele nos diz que devemos estarmos com as nossas mãos limpas e com pureza em nossos corações. Então, nós vemos o quanto é a importância de estarmos com os nossos corações puros, e como devemos liberar perdão, e como devemos acertar aquilo que estiver errado, e de como devemos renovar a nossa aliança com o nosso Deus. E que também as nossas atitudes e ações, elas devem levar os outros a glorificarem o nosso Deus. E nós vemos que em Mateus 5,16, Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, se cada um de nós estiver vivendo para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós brilharemos como luzes e mostraremos como o nosso Senhor Jesus Cristo realmente é às pessoas. Então, o pecado não pode escurecer a luz que há em nós. Agora, podemos perguntar, somos um farol de verdade? Temos nós explicado aos outros a origem da nossa luz? Ficamos quietos quando devíamos falar? E nós vemos que não podemos dar maus exemplos. Os outros não podem olhar para nossas vidas e, em vez de glorificarem o nosso Deus, falarem mal dele. E tudo isso por causa das nossas atitudes. Para que muitos não façam como se faz hoje. Para que muitos não venham a dizer, para ser crente como esse, prefiro continuar como sou. Em Mateus 7,20, Jesus diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmão, só nos resta ter um bom comportamento e vivemos de acordo com as Sagradas Escrituras. E vamos viver como Davi disse no Salmo 71,8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Irmãos, nós já demos glória e adoramos o nosso Deus hoje. Engrandecemos o seu santo nome hoje. Por quê devemos de fazer tudo isso? Porque Ele, o nosso Deus, muito tem feito em nossas vidas. E muitas vezes nós só fazemos petições. Dai-me, Senhor, eu quero. Dai-me porque eu preciso. Abra a porta, Senhor, porque eu sei que Tu és poderoso e pode me dar. As nossas orações, elas são ricas em repetições,
Aí dizemos, a tua palavra diz isso, a sua palavra diz aquilo. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho. O Senhor derrubou os gigantes. Derruba o meu também. Mas as nossas orações muitas vezes são pobres em agradecimento e adoração. Muitas vezes, lá no finalzinho da nossa lista de petições, é que dizemos, Senhor, te dou graças por tudo. Amém. Então, irmãos, que tipo de conversa estamos tendo com o nosso Deus? Devemos buscar o nosso Deus pelas nossas aflições, nossas necessidades, preocupações, né? Mas a nossa boca, em vez de só pedir, ela também deveria de adorar a Deus. Com toda a certeza, o nosso Deus iria se alegrar quando, sem interesse algum, dissermos, Senhor, Tu és grande, tremendo, o único Deus verdadeiro. Tu és o Senhor da vida, não há Deus tão grande como Tu. Tu reinas para sempre, a glória é Tua, o louvor é Teu para todo sempre. Só o Senhor é digno de receber a glória, o louvor e a honra para todo o sempre. Jesus Cristo diz lá em João 4, 23 e 24, aquela mulher no poço de Jacó, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como disse isso, ele se referiu àquela mulher samaritana no poço de Jacó. Agora, irmãos, se o nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse a ela que o importante é a atitude dos adoradores e que Ele espera de nós uma adoração genuína e verdadeira. Então, irmãos, nós vemos que não podemos adorar ao nosso Deus apenas de boca, mas sim adorá-lo e oferecer o melhor que cada um de nós temos. E por meio de nossas atitudes é que nós iremos demonstrar se somos verdadeiros adoradores. Então, irmãos, nós precisamos ter o fogo do Espírito Santo e não apenas um fogo de palha. Não vamos reinventar o Evangelho. Não vamos sujeitar o Evangelho ou a nós mesmos a técnicas mirabolantes, mas sim que cada um de nós esteja disposto a pregar a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como Ele é. Porque é só a palavra verdadeira que é a palavra de Deus. Só ela sustenta, ela nos anima e nos mostra o caminho que conduz à salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo 3, 15 e 17 diz: as sagradas letras não podem fazer-te sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós vemos, irmãos, que a mãe de Timóteo, o nome dela era Eunice, e a sua avó, Lloyd, elas ensinaram as Sagradas Escrituras a Timóteo desde quando era pequenininho. E através do Espírito Santo, o nosso Deus se revelou a ele. Porque a Bíblia foi escrita sobre a orientação
e inspiração do nosso Deus. Por isso podemos dizer que essa escrita está sob o controle de Deus. E que o nosso Deus quer nos mostrar o que é verdadeiro. E a palavra, ela é a única fonte de conhecimento sobre a qual nós podemos sermos salvos. Não vamos esquecer o seu propósito. E o propósito dela não é simplesmente para ampliar os nossos conhecimentos, para que venhamos a vencermos discussões. É para como iremos saber fazer a obra do nosso Deus. É ela que irá nos preparar para fazermos o bem. De nada nos adiantará conhecê-la se ela não fortalecer a nossa fé e nos levar a fazermos o bem. O nosso Senhor Jesus Cristo virá em breve e Ele deseja nos encontrar prontos para a sua vinda. Sabemos que é difícil aceitarmos a correção. E a palavra, ela nos mostrará isso. Ela irá nos corrigir, ela irá nos repreender, ela irá nos exortar. Mas, irmãos, não importa o quanto essa verdade possa nos ferir ou possa nos entristecer, nós devemos estarmos dispostos a ouvi-la, mas ouvi-la de maneira tal que nós passamos a obedecê-la plenamente. Vamos estarmos prontos para servirmos ao nosso Deus em qualquer situação. E devemos aproveitar a oportunidade que o nosso Deus nos concede, porque vai valer a pena. Irmãos, a palavra, ela é para quem tem fome de Deus. É para quem quer pautar sua vida nela. É para quem quer se sujeitar a ela. É para quem quer se tornar um cristão autêntico. É para quem quer estar enxertado na videira verdadeira. É para quem quer saber a vontade de Deus para as suas vidas. É para quem quer ter obediência, humildade e submissão a ela. É para quem quer usar ela como combustível para acender as lâmpadas nas suas casas. É para quem quer levar essa comida aos famintos. O Senhor Jesus Cristo não nos disse: vós sereis a luz do mundo? É para quem quer tirar o mundo das trevas em que estão vivendo. É para quem quer mostrar aos outros que o seu comportamento é diferente por causa da palavra. É para aquele que quer ter uma vida de comunhão com Deus. E é nela que o nosso Deus nos afirma, em Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, irmãos, vale a pena ou não vale a pena? A palavra nos diz que o nosso Deus, Ele nos afirma que Ele irá remover toda a tristeza, e não é momentaneamente, não, é por toda a eternidade. Que Ele nos dará uma alegria eterna para todos aqueles que o amam, que tudo será maravilhoso, muito mais do que podemos imaginar. Ela nos garante em Isaías 35:6, que diz assim: então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, irmãos, todos os aleijados, os cadeirantes, todos esses que estão dessa forma, saltarão como servos. Lá no 5 ele nos diz que os olhos dos cegos serão abertos,
e os ouvidos dos surdos ouvirão. Então, irmãos, nós temos a visão, mas muitos vivem na escuridão. Já imaginou, irmãos? Os cegos verão as maravilhas de Deus, e aqueles que são surdos ouvirão louvores a Deus. No 33:24 ele nos garante: e morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade, ou seja, seremos perdoados. O Salmo 72:16 diz que teremos fartura de cereal na terra. E hoje, irmãos, quantos milhares de milhões de pessoas passam fome e dela morrem. Nós vemos que futuro maravilhoso nos espera, porque o nosso Senhor Jeová irá acabar com todos os tipos de sofrimento. Lá no Salmos 15, irmãos, ele nos dá algumas diretrizes. Ele começa perguntando: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, irmãos, o que nós aprendemos com essa palavra é que os nossos valores, o nosso padrão de vida, tem que ser aquele que está contido aqui na palavra de Deus. Tem que ser submisso aos princípios que o nosso Deus estabelece na sua palavra. E aí então, irmãos, nós poderemos responder, como diz, essas perguntas. Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, amados irmãos, que nós podemos, como diz a palavra, podemos estar com as nossas mãos limpas, com os nossos corações puros, glorificando e exaltando o nosso Deus, não apenas de boca, mas como servos que servem a Ele e que o adoram em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Cada um agora vai lá no seu cantinho, falar com o poderoso Deus e o nosso amado Pai. O nosso Pai está pronto para nos ouvir. Nosso Pai sempre nos ouve. O nosso Pai sempre via com o nosso socorro. Tudo o nosso Deus tem feito por nós. Mas não podemos esquecer, amados irmãos, que tudo pertence ao nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.